Ora viva, sejam bem-vindos ao último desta série de 12 programas do Incentivo, programas que levamos até si com o objetivo de melhor conhecermos os resultados práticos dos apoios que são disponibilizados na região. Ao longo das últimas semanas conferimos muitos exemplos de sucesso. O projeto que hoje lhe trago não é exceção, para além de permitir uma oferta única na região, ao nível da restauração, é um projeto que encerra aspectos de modernidade e de requinte assinaláveis. Quero convidá-los a conhecer o restaurante Paladares da Quinta, em São Miguel, e convidamos para esta nossa conversa de hoje Ferdinando Silva, que agora vou receber neste nosso último incentivo. Olá, mas os últimos são os primeiros, Ferdinando. É verdade. Faça o favor de sentar. Muito obrigado por nos fazer companhia. Antes de falarmos do projeto em si, do que existe hoje, dos pratos que se disponibilizam nos Paladares da Quinta, por sinal, um nome perfeitamente apropriado, queria recuar no tempo e falar da sua arquitetura, até porque sei que foi um projeto premiado internacionalmente. Sim, é verdade. Na altura, o projeto até foi, pelos próprios arquitetos, um pouco de surpresa. Como todos eles fazem, candidataram-se a um prémio, obviamente, também ficam reconhecidos. Numa primeira fase ficaram colocados entre os 200 e 300 e depois ficaram a descobrir que em Portugal, e mais nomeadamente nos Açores, éramos os únicos premiados. Passado pouco tempo recebeu-se a carta a evidenciar isso da World Award Architectural, que para eles, obviamente, também foi um boom e para nós também, porque podemos apresentar uma estrutura diferente nos Açores. Isto porquê? Porque o projeto enquadra bem o betão, que é o que falta em alguns projetos, com a beleza das áreas envolventes, do verde. Sim, isso foi uma das partes, isso mesmo fez parte da candidatura deles. Portanto, não só enquadrar o betão, palavra mais corriqueira, mas enquadrar perfeitamente a estrutura verde existente e aquela que foi, na altura, montada, digamos, para poder permitir a maior beleza. Estamos a falar de 6.000 metros quadrados de área arborizada e de cultivo. Cultivo e arborizada. A maior parte de cultivo. Muita parte não é visível aos nossos clientes, mas temos à vontade cerca de 4.000 metros completamente cultivados. Mas o grande motor deste projeto foi seu pai, Ferdinando. Sim, sem dúvida. Além de ter sido eu a puxar um pouco, sem ele era impossível de abrirmos o restaurante. Conte-me um bocadinho das histórias que de facto proporcionaram. A história que isto vem de passava. trás, pronto, o meu pai é uma pessoa que veio para cá, ele não é de Tela, do Alentejo, portanto veio para cá e ficou na NATO como responsável de cozinha, portanto reforma-se. E ao formar-se, houve muita gente que o acompanhou, digamos, nas tertúlias, que era a Academia do Bacalhau, os gastrónomos. E isto começou lá em casa, umas partes, primeiro por mês, depois 21 dias, 15 dias, semana, e foi aí que deu o clique. Cada vez com mais regularidade. Sim, dos com mais pedidos regularidade, para se reunirem, exatamente. o pretexto. Os grupos aumentaram, o número de pessoas a aumentar, e foi aí que falei com os meus pais e expus a minha ideia, depois falamos com mais algumas pessoas. O ponto de encontro, digamos que era tanto na vossa casa, que é um local bastante perto do... Exatamente, mas os almoços também eram não muito afastados, estamos a falar se calhar 10 metros de distância do restaurante, portanto estamos dentro da área e houve muita gente ainda durante as obras, principalmente na parte dos restaurantes, que viu o restaurante nascer. Porque enquanto fizemos as obras, os almoços continuaram a existir, obviamente. Depois, óbvio, passaram depois para o restaurante. Daí até fazermos o projeto e estabelecermos aquilo que de facto é hoje o restaurante foi num ápice. Foi porque isso foi pensado em fins de 2008, o projeto ficou entre fazer a execução de projeto, para os arquitetos especialidades, foi pronto, salvo erro, em março de 2009. Começamos as obras em abril e no mesmo ano abrimos. O investimento global, naturalmente, e para essa expressão, engloba a compra do terreno. O terreno já era nosso, portanto já não engloba a compra, mas sem a compra do terreno o projeto andou à volta dos 350, 380 mil euros. Comparticipado no âmbito do subsistema de turismo do CIDER. Portanto, a comparticipação foi majorada de alguma forma? Sim, foi majorada em 6% a nível de partes de aquecimentos de águas, que foram todas feitas consoante o que eles pediam no encargo de majorações, a nível de eficiências energéticas, a nível de eletricidade, portanto, e depois os restantes foram 25% não reembolsáveis e 25% reembolsáveis. Creio que houve também um esforço grande para baixar os custos de energia. Sim, essa foi uma parte fundamental.
principalmente tanto a nível de eletricidade, mas muito mais a nível de eficiência energética de cozinha. Estamos a falar de uma empresa que assegura atualmente quantos postos de trabalho? 9 postos de trabalho. A vossa aposta, segundo creio, é de um atendimento diferenciado, personalizado, de alta qualidade. O que é que de facto distingue o vosso restaurante dos restantes nesse aspecto? É assim, cada qual tem a sua distinção. Eu penso que nós estamos um pouco virados para o cliente. Sendo nós estamos inseridos numa área um pouco mais alta, ou média alta, sendo que os nossos preços também não são nada muito diferentes dos restantes restaurantes que existem em São Miguel, mas tentamos, entre aspas, paparicar os nossos clientes, porque hoje em dia as pessoas, para saírem para um restaurante, têm que se sentir bem e comer qualquer coisa diferente daquilo que fazem em casa. Portanto, se nós não soubermos cuidar deles, obviamente que eles não voltam. O Ferdinando, o restaurante tem uma determinada capacidade, creio que andará à volta de uma centena. Sim, mais ou menos. Mas sei também de antemão que é algo que o Ferdinando não pensa de facto ampliar. Não penso porque a cozinha não comporta mais do que aquelas pessoas. Posso lhe dizer que quando nós às vezes atingimos a barreira dos 100, já atingimos um pouco mais em dias normais, e é fácil de perceber, nós temos uma carta extensa, onde tentamos cobrir um pouco do norte a sul de Portugal em alguns tipos de pratos. Se imaginar que 50% daquelas pessoas peçam pratos diferentes, imagino que não será uma cozinha a trabalhar para fazer esse tipo de pratos. Portanto, exceder essa capacidade seria de alguma forma fazer diminuir a qualidade do serviço. A nível de qualidade de serviço, obviamente, mas não tanto de atendimento, mas sim mais de cozinha. Atendimento não seria tanto, é mais fácil contratar uma pessoa, mas de cozinha, a cozinha não estica. Destes 6.000 metros quadrados que falámos há pouco, arborizados e de área de cultivo, sei que nessa área de cultivo vão buscar muitas das coisas que depois confeccionam no restaurante. Nós somos autónomos a nível de ervas aromáticas. Temos ervas aromáticas durante o ano inteiro. Pelo menos 6 a 7. Estamos a falar de coentros, salsa, rosmaninhos e outros mais complicados de ter. Uhum. Nestas épocas assim de verão, temos mais 3 ou 4 qualidades que nos servimos, Maria Lúcia, isso tudo para fazermos um chá, que fazemos o chá da quinta, que é muito bom, mas é feito com um certo tipo de ervas que só se dão, algumas delas só dão no verão. Tirando isso, temos umas estufas onde tentamos ter as nossas próprias alfaces e alguns outros produtos que têm sempre um sabor diferente e que ajudam à nossa beleza dos nossos pratos. Então vamos lá conhecer esses sabores. Eu sei que o restaurante Paladares da Quinta aposta na modernidade e diferencia-se, por exemplo, desde logo ao nível dos menus e das emendas que apresenta aos seus clientes, que o faz através talvez do equipamento do iPhone ou do iPad. Sim. Portanto, o cliente é surpreendido com um iPad e depois tem a possibilidade de escolher. Isto foi um projeto que eu faço parte, o meu restaurante faz parte de um núcleo restrito de restaurantes em Portugal, onde foi criado uma emenda de vinhos, que se chama-se Wineys. E os primeiros 2 restaurantes que apareceram fomos nós e o Solado dos Presuntos, que muita gente conhece em Lisboa. E quando me foi apresentado esse projeto, passado meses, eu disse, e por que não pegar nesta ideia e tentá-la extrapolá-la para uma emenda? Ora, no início parecia ser fácil, obviamente, mas depois de uma busca exaustiva não encontrei programa nenhum existente. O que me fez com que tivesse que pedir à Apple para me desenvolver um software, um app para paladares. Ora, aí é que começou um pouco o problema, demoramos nisto quase um ano, entre poder criar, não poder criar, os custos inerentes a essa criação. É algo, de facto... É amoroso. A Apple é muito fechada a nível de criação de programas tão grandes ou tão extensos. Um jogo é uma coisa diferente, isso tudo, mas quando estamos a falar, principalmente para a restauração, quando começamos a pôr bebidas alcoólicas, isso tudo, eles metem um travão e tentam verificar se está tudo correto, se não fere a parte dos 18 anos. Portanto, há uma data de... Depois de desenrolar esse processo foi relativamente fácil, obviamente
tirando essa parte fácil, o mais difícil foi os custos inerentes a um processo desses. Naturalmente. Mas para além de permitir ao cliente escolher no local o que efetivamente quer comer, nós aqui, a esta distância, poderemos eventualmente proceder logo diretamente à podem encomenda. Fazer e dizem a hora que chegam, ao chegarem ao restaurante, dizem que fizeram uma encomenda. Então vamos experimentar, Ferdinando. Vamos aqui começar com as entradas e petiscos. O que é que lhe apetecia comer hoje? Olha, se calhar umas ameijas à abelhão pato. Ora, muito bem, chegamos aqui, ameijas à abelhão pato e nada mais fácil. Basta clicar e... Exatamente. Não, isso já era, portanto, ao clicar e concluir, aparece um e-mail para onde envia, não é verdade, a hora que pretende ir jantar, o número de pessoas que pretende para a reserva, e eu recebo, e automaticamente há uma confirmação para trás a dizer da disponibilidade ou não do restaurante, e a confirmação fica, portanto. Portanto, temos entradas Outra e vantagem petiscos. é que tem, não só de escolher, mas também já sabe o que é que vai gastar, porque pode fazer já o pedido totalmente final. Tem clientes que fazem até o café, um possível digestivo, portanto, já sabe ao sair de casa quanto é que gasta. Portanto, já não há surpresas nenhumas a nível do valor. Ora, muito bem, o programa permite escolher entre entradas e petiscos, sopas, saladas, peixes, carnes, sobremesas, refrigerantes, as águas, ou seja, tudo que de facto é disponibilizado à mesa do restaurante e que pode ser transmitido pelos vossos funcionários. Ferdinando, temos na área da restauração, os ânimos não estão de facto muito calmos e que deriva dos impostos e das taxas do imposto de valor acrescentado que temos aplicado. Como é que o restaurante Paladares da Quinta tem reagido a isso? Portanto, creio que é um custo ou que é um valor que é assumido na maioria dos casos pelo próprio restaurante e que não se faz refletir no cliente. Como é que tem lidado com essa questão? Olha, tirando a indecisão que houve no início do ano, entre janeiro e fevereiro, por parte do Governo, de retirar subsídios e não retirar subsídios, tem sido muito mau, porque nós estamos a falar num aumento. Qualquer pessoa que não entenda muito diz, eles foram aumentados, no caso dos Açores, de 9% para 16%. Estamos a falar 7% de aumento. As pessoas dizem, não é muito. Na realidade, revertendo isso, não é tão real. Estamos a falar a níveis de 60% a 70% de aumento no IVA. Portanto, o que no continente atinge também níveis ainda piores. Sim. No continente é maior, porque eles passaram de 13% para 23%. Portanto, estamos a falar de 10%. Quer dizer-me que esse ajuste, apesar de à primeira vista poder parecer ser menor, pequeno, não é muito grande. Tanto que temos visto o setor da restauração, principalmente, não tanto aqui nos Açores, por enquanto, que alguns que não é fácil, mas no continente temos visto muitos a fechar, porque não tanto se calhar tanto pelo aumento dos impostos a nível do IVA, mas foi pela fuga das pessoas à restauração. Porque as pessoas também sentiram no bolso os impostos que lhes caíram em cima, muita gente perdeu o emprego, portanto, isso tudo junto... Tem reflexos também no vosso volume de negócios e na quantidade de clientes. Uma das minhas perguntas era justamente essa, se de facto a área alimentar seria a menos prejudicada, mas já vi que... É assim, eu, falando pelo caso particular do Paladares da Quinta, eu posso lhe dizer, eu estou aberto, eu posso dizer agora 4 anos, porque nós abrimos em outubro de 2009, estamos a fazer 4 anos, e tirando janeiro e fevereiro, este é o meu ano de sempre. Portanto, como é que explica isso, Ferdinando? Eu já tentei explicar isso a umas pessoas amigas e eles dizem que se calhar posso ter um fundo de razão. Hoje em dia as pessoas que saem para jantar já selecionam aquilo que pretendem. Já não saem por sair. Antigamente saía-se por sair porque era numa sexta-feira, não era um sábado e apetecia-nos ir jantar fora. Hoje em dia a pessoa seleciona mais aquilo que quer comer e aquilo onde se sente bem. E eu penso que nesse aspecto, dado a fisionomia do nosso restaurante, nós temos ganho alguns pontos em relação a alguns outros restaurantes. Isso também tem-nos feito com que tenhamos tido, e não só, acho que um dos pontos que as pessoas também analisam que em 4 anos não temos oscilado muito na nossa qualidade de comida. Tanto temos tido um upgrade na qualidade do que um downgrade na qualidade. Portanto, isso tem sido muito bom e tem sido positivo para nós. Vamos regressar àquilo que de facto
nos faz crescer água na boca, que são as vossas ementas. O que é que... Dê-nos uma ideia assim rápida daquilo que têm disponível e que de facto faz marcar a diferença em termos de oferta de menu. É assim, dos pratos mais conhecidos que nós temos é o leitão. Nós compramos de propósito forno na Bairrada, na região da Minhalhada, a lenha para podermos confeccionar o leitão. O meu pai, entretanto, também, a nível de amizade, conhecemos algumas pessoas na Bairrada, tipo o Pedro dos Leitões, que é muito conhecido, que nos deu algumas luzes e alguns pequenos truques de como se confecciona um bom leitão, o peso ideal do leitão, portanto, algumas coisas que nos têm favorecido bastante. Quer-nos desvendar alguns desses segredos ou não? Alguns, talvez, há outros que não se pode revelar tanto, mas o peso é fundamental. Pronto, isso é uma das não partes. deixa de ser leitão. Sim, mas quando se diz peso, estamos a falar peso exato. Poderá variar entre 100 e 200 gramas, nunca em meio quilo, pronto, mas temos que ter mesmo um peso correto. Outra é a alimentação do próprio leitão, quando tem no início, isso é fundamental. Porque, repare, entre o leitão nascer e ser abatido, estamos a falar de 21 dias, sendo que 14 a 15 dias são da mãe, portanto, bebe leite, portanto, estamos a falar só 7 dias de ração, e essa ração é importantíssima. Para a qualidade. É, porque um leitão nessa altura cresce bastante, e as pessoas pensam que não, mas são 7 dias. Não, mas 7 dias, um impulso muito grande, portanto, e é preciso saber. Outro aspecto também fundamental é que existem vários tipos de porcos. As pessoas pensam que não, mas posso lhe dizer que há porcos que têm uma costela a mais do que outras. E as pessoas dizem, mas eu já expliquei isso, são porcos que foram talhados para ser porco para leitão e há outros que não. Há uns que são porcos para ser criados porcos. Exatamente. Queremos dizer que há criações mesmo específicas porque a própria pele fica mais fina, mesmo para... Portanto, são espécies de... Um dos aspectos é a parte estaladiça e crocante do leitão que deriva do forno. Aí pode derivar do forno e não só. O leitão é parte fundamental, o forno também. Há um pequeno truque de vez em quando que se tem que fazer o leitão, que é retirar e molhá-lo para a pele voltar a ser crocante. Sendo que nos Açores às vezes nada disso funciona, porque nós infelizmente temos um clima úmido e se nós estivermos com umidade não há nada que nos salve. O leitão sai do forno e automaticamente a pele fica mole. Porque no verão, se a gente tiver níveis de 60, 65, 50, fantástico. Tudo o que seja acima de 90%, muito complicado. Muito importante para a confecção desses pratos é com certeza o forno de que dispõem, que, vá lá, não é um forno qualquer. Não é um forno qualquer, estamos a falar num forno que tem cerca de 15 metros quadrados, portanto, de forno. As pessoas é um forno de lenha, mas controlado de forma eletrónica. Exatamente. O forno funciona completamente só a lenha. Portanto, nesse caso não é bem... É lenha, mas é biopellets. Portanto, estamos a falar lenha já comprensada e é controlado todo ele eletronicamente. Portanto, está ligado 24 horas por dia. Portanto, ele nunca baixa dos 220 graus de temperatura. Mais que porque o forno também é usado para... Nós fazemos o nosso pão alentejano, portanto, também é usado para fazer o pão. Para além do pão e do leitão, o que é que poderemos ter? Olha, nós temos uma emenda rica em bacalhau. Muito peixe, pelo que tive a oportunidade de ver. Sim, nós temos bastante peixe. Gostaríamos de ter mais, mas infelizmente nos Açores há certas cotas de peixe que são difíceis de manter, como o imperador, o goraz, nem sempre temos. Mas tentamos ter... que ele de facto não chegue Exatamente, à restauração. Não chega à restauração. A maior parte é toda exportada, portanto, e a restauração nos Açores não conseguimos. Mas, obviamente, temos de ter muito peixe. Na parte das carnes, poderia revelar 2 ou 3, um bom arroz de cabidal, um bom cabrito assado. Tem boa aceitação nos Açores? Muito. Por mais que a gente pense, tem. Cada vez mais os açorianos saem fora, vão passar férias ao continente, ao norte, portanto, e é um prato que é muito conhecido. Se a pessoa tem uma má experiência, é muito complicado, mas se a pessoa tem uma excelente experiência, passa logo aos amigos. Portanto, e isso tem sido umas partes que têm acontecido. Aliás, essa foi uma das grandes apostas, é proporcionar uma emenda rica. Bom, não é propriamente uma emenda regional, mas sobretudo repare, para... Nós fomos ao restaurante premiado com as 7 maravilhas do povo, portanto...
Nós somos ricos a nível da região. A região não Mas tem assim... conte-me depois um pouco mais sobre esse... Os Açores têm uma alimenta, mas foi beber muito fora. Nós temos 3, 4 pratos que são bem conhecidos, mas nós não temos uma alimenta tão rica como o continente, por mais que não seja. E se nós quisermos ser diferentes, temos que oferecer outra qualidade de pratos do que aquilo que geralmente se faz nos Açores, que é carne, bifes, pronto. Basicamente é isso. O vosso trabalho de casa foi ver a oferta que existia. Sim, ver a oferta e saber... e sair fora dali, sair fora do cubo, digamos, daquilo, e tentar inovar, porque ser mais um é mais um. E isto não era o que nós estávamos a pretender. Arroz de cabidela, falou-me das 7 maravilhas do polvo. Exatamente, as 7 maravilhas gastronómicas, o polvo ficou em 8º lugar, mas que infelizmente não passou para as 7 maravilhas, mas o restaurante selecionado fomos nós. Não sabia. Conte-me um pouco mais sobre isso. Tanto que a pessoa que aparece, só aparece é o braço, mas identifica-se, porque vê-se o forno, e o restaurante que aparece a fazer o polvo é o nosso. Nós fazemos o polvo de uma maneira diferente. O nosso polvo entra cru para um forno durante 2h20. Portanto, e fica ali até ser servido. Nós temos, a nível nacional, uma gastronomia muito forte, sem comparação de resto com outros países, quer da Europa, quer do mundo. Sim. Cada região defende ou puxa a brasa à sua sardinha. Os Açores também têm uma gastronomia rica. Tem. Principalmente a nível de Soria, tem uma gastronomia muito rica. A nível de pratos, temos algumas diferenças, que existe a alcatra na Terceira, existe uma alcatra, uma aproximação da alcatra em São Miguel, pronto, tem umas diferenças. Basicamente o conceito é o mesmo. O polvo é originário, e eu descobri isso há relativamente pouco tempo, porque o polvo nem sequer é originário muito dos Açores, o polvo foi trazido pelos holandeses. Os holandeses, não sei se sabe, adoram polvo. E o polvo foi trazido há muitos anos para a Terceira, porque eles foram um dos povos que tiveram na Terceira. E a partir daí é que depois nós sabemos dar aquele nosso toque regional com a nossa pimenta para termos o polvo. Mas a nossa gastronomia regional é fantástica. Qual foi o melhor elogio que já recebeu do seu restaurante? Ou qual é normalmente o feedback que obtém de clientes fora de portas? Olha, o melhor feedback é saber... Não é fácil quantificar. Repare, nós temos um pequeno livrezinho de honra à entrada do nosso restaurante, já vamos no 6º volume, e até hoje o melhor feedback que eu tenho é que eu nunca tive, em milhares de pessoas que já passaram ali, que já escreveram nos livros, nunca tive ninguém a dizer que tinha comido mal. Portanto, este é o melhor feedback que eu posso ter. Agora, se foi quantificar aquela palavrinha específica, A, de B ou de C, não consigo. Mas acho que o melhor que tive foi as pessoas nunca terem falado mal do meu restaurante. Porque ali pode-se escrever tudo, a pessoa é livre de escrever o que lhe vai na alma, e isso nunca nos foi transmitido. Acha que a gastronomia tem um aspecto importante no cimentar da nossa qualidade turística, daquilo que oferecemos a quem nos visita? Sem dúvida. O turista sente-se bem nos Açores, mas para se sentir melhor tem que ter alguma coisa que lhe agrade também. Se tiver uma boa qualidade gastronómica, obviamente que vai transmitir isso a futuros amigos quando chegar à sua terra e dizer, olha, nós fomos aos Açores, o tempo não foi muito bom, mas come-se fantasticamente bem. Portanto, há sempre algum... É como o senhor se for a um restaurante. Se o primeiro prato não for bom, mas a sobremesa for fantástica, o senhor já se esquece do primeiro prato e o que vai ficar na boca é a sobremesa. Basicamente assim funciona, porque nós não oferecemos sol, nós oferecemos qualidade de vida a nível de beleza. Portanto, temos que saber oferecer outras coisas diferentes dos outros países. O projeto Paladares da Quinta está em marcha há 4 anos, mas 4 anos envolvidos. O que é que o seu pai diz daquilo que é hoje o Paladares da Quinta e das cozinha que se continua lá a confeccionar? Olha, o meu pai diz que nunca esperava, e ainda hoje diz, que nunca esperava que o projeto crescesse tanto. Porque nós, quando abrimos, só tínhamos 50 lugares. Passado 1 ano e meio, aumentamos, e aí sim, tal aumento, para quase 100 lugares. E isso foi uma coisa que o meu pai nunca... Porque aquilo foi idealizado para ser meramente uma brincadeira no início. Para estarmos ali, para o meu pai fazer uns pratos. Aquilo foi crescendo. E hoje em dia ele comenta comigo e diz, a gente está aqui há 4, eu já estou cansado, diz-me ele.
E é verdade, estamos a falar com uma pessoa que já tem 69 anos, portanto, já se começa a ficar cansado e diz-me ele, qualquer dia tens que arranjar um substituto. Aí é que a coisa começa a complicar um pouco. Porque há muita gente que se pode substituir, mas substituir o meu pai não vai ser fácil. E tanto o meu pai como a minha mãe, porque a minha mãe faz os doces todos, portanto, ambos os dois não vão ser fáceis de substituir. Não será fácil. Nós estamos próximo do limite, tanto estamos no limite da capacidade, que já disse não querer ceder. Quanto ao futuro, e muito rapidamente, o nosso tempo também está a esgotar-se, tenciona transpor algum dos conceitos que tem em marcha no Paladares da Quinta para outras ilhas dos Açores? Não. Ou... Há coisas que não se consegue copiar. E eu acho que o restaurante não se consegue copiar para o outro lado. Portanto, o Paladares aqui existe ali. E é um filho único. Exatamente. Se fosse para existir no outro lado, aquilo tinha que ser fechado e abrir no outro. Copiar um restaurante é impossível. Pode-se copiar num hotel. Agora, acho que um restaurante não há um chefe igual. Portanto, há coisas que não se podem copiar. Muito obrigado, Ferdinando Silva, Nada. por nos ter feito companhia nesta última edição do Incentivo. Desejo-lhe o maior sucesso para o Paladares da Quinta. Nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje e, de resto, de uma série de 12 programas que levamos até si para lhe darmos a conhecer estes casos de sucesso, estes bons exemplos de aplicação de incentivos na região autónoma dos Açores. Foi um prazer ter estado consigo ao longo das últimas semanas. Até uma próxima oportunidade.